Este é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grande satisfação estar de volta. Estamos apresentando o curso Escatologia. Vamos, então, à nossa lição de número 3. Essa é a nossa terceira aula. O título dela é Após o Arrebatamento da Igreja. E nós temos alguns objetivos com esta aula. Ao final dela, você deverá ser capaz de, primeiro, descrever a apostasia e o indiferentismo espiritual reinante no mundo após o arrebatamento da Igreja. Segundo, dar os nomes de 3 nações, membros fundadoras dos Estados Unidos da Europa. Segundo o autor, forma o embrião da Confederação de Nações, prevista no capítulo 2 de Daniel. 3. Dizer como será destruída a nação do norte e seus satélites. Quarto, mostrar o papel profético da nação do norte na fase da história posterior ao arrebatamento da Igreja. Quinto, indicar o que causará a conversão em massa de judeus nos dias posteriores ao arrebatamento da Igreja. Esses são os nossos objetivos. E o título do primeiro texto é Apostasia Total e Indiferentismo Espiritual. Nós estávamos falando na nossa última aula a respeito do arrebatamento da Igreja. Mas quais serão os eventos principais após Jesus se manifestar nas nuvens e arrebatar para si o seu povo? Nós conhecemos pela escatologia bíblica. Na última aula, definimos escatologia como a doutrina das coisas futuras, a doutrina que estuda, que reflete, que discute os assuntos do porvir, as coisas que ainda não aconteceram, mas que estão profeticamente registradas na Bíblia Sagrada. Após o arrebatamento da Igreja, será estabelecido aqui um período de apostasia total e também de indiferença no plano da espiritualidade. O cenário do mundo após o arrebatamento pode ser definido de 3 formas diferentes. Em primeiro lugar, no âmbito político, haverá um único governo nesse planeta. O mundo estará organizado a partir de um governo mundial federado. Esse governo, ele estará sobre os ombros de um único homem. A Bíblia o chama de o falso profeta, o anticristo. E este anticristo governará com o apoio de 10 nações que darão sustentação e apoio ao seu governo. No plano religioso, nós já dissemos, haverá total indiferença, haverá total apostasia em relação ao verdadeiro culto a Deus. E o anticristo será aceito como se fosse Deus naquele período. A Bíblia diz que ele será adorado. Ele contará com a ajuda do falso profeta que vai fazer a apologia da sua mensagem. E o mundo inteiro se converterá ao anticristo. É claro que na grande tribulação, período posterior ao arrebatamento, algumas pessoas permanecerão firmes no seu propósito de não ceder aos apelos da mensagem do anticristo, mas a maioria esmagadora da população desse planeta seguirá o falso profeta, seguirá o anticristo. No plano econômico, haverá uma intensificação do comércio e haverá uma cidade que representará, que será o centro mundial de compra e venda, como se fosse a Babilônia do passado. O capítulo 18 do Apocalipse fala a respeito desta cidade. Ainda no plano econômico, só poderão comprar e vender aqueles que tiverem o carimbo da besta, isto é, aqueles que se prostraram e adoraram o anticristo. Haverá ainda um aprofundamento da exploração na relação capital e trabalho. Este é o cenário econômico, político e religioso do mundo após o arrebatamento da Igreja. A Bíblia nos ensina também que haverá um aumento do retorno dos judeus para a sua própria pátria. Nós sabemos que existem judeus espalhados pelo mundo inteiro e na história houve períodos de regressos quase que em massa de judeus, pois após o arrebatamento da Igreja, um sentimento nacional profundo tomará conta dos judeus espalhados pelo mundo inteiro e eles retornarão em massa para a sua terra.
para Israel. O texto de número 2 da nossa aula fala sobre a predominância de uma confederação de nações. Nós percebemos na história atual uma iniciativa no sentido de unir os países. Por exemplo, nós temos a organização de alguns blocos de comércio. Por exemplo, o CAFTA, lá na América do Norte, reunindo o Canadá, Estados Unidos e México. Aqui na América do Sul, Mercosul, que reúne alguns países da América do Sul no sentido de tirar as barreiras, tirar os limites e permitir uma relação comercial mais intensa. Já na Europa, há muitos anos atrás, o mercado comum europeu foi estabelecido no sentido de que aquelas nações pudessem se reunir e levar mais vantagens nas suas relações de comércio. Nós percebemos aí uma iniciativa no sentido de reunir nações em bloco. Esse será o cenário no qual o anticristo vai se manifestar. Nós temos hoje muito em moda a palavra globalização. Parece ser algo novo, mas a Bíblia Sagrada já traçava um cenário de globalização, de retirada dos limites das nações para o mundo que receberia a presença e a manifestação do anticristo. Globalização é algo muito antigo, é algo novo apenas para nós hoje, é uma novidade política, é uma novidade entre as nações, mas a Bíblia já previa um cenário assim para a manifestação do anticristo. O mundo no qual Jesus se revelou, ele tinha algumas características. Por exemplo, ele se revelou através de um povo, havia uma língua predominante, havia um império que dominava no mundo de então, havia um cenário pronto para receber o Messias. Assim também, a Bíblia descreve um cenário onde o anticristo vai se manifestar. O anticristo é a antítese do Cristo. Jesus veio para salvar o homem, para resgatá-lo da perdição. O anticristo vem para enganar o homem e para definir a sua perdição, a sua tragédia eterna. O texto de número 3 da nossa aula tem como título Destruição da Nação do Norte e seus satélites. Para que você compreenda bem essa lição, será necessário que leia o capítulo 38 e 39 de Ezequiel e também o capítulo 2 de Joel. Esses textos da Bíblia falam a respeito de uma reunião das nações do norte e confederados no sentido de batalhar contra Israel. Eu vou ler com você apenas um versículo que está no livro de Ezequiel, capítulo de número 38. Acompanhe comigo essa leitura. Versículo 2. Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele. Este texto fala de um rei muito destacado, homem proeminente, chamado Gog. Ele vai atacar Israel, é claro que com o apoio de muitas nações ao seu lado, eles virão contra Israel no sentido de destruir o povo de Deus. Isso vai acontecer na primeira parte do período da grande tribulação. Nós não devemos confundir essa batalha de Gog com a batalha do Armagedon. São dois encontros militares totalmente diferentes. A batalha de Gog ocorrerá no início da grande tribulação. Nós não temos como estabelecer uma data fixa. E a batalha do Armagedon ocorrerá na parte final, no último momento da grande tribulação. O versículo 2 do capítulo 38 de Ezequiel nos informa que Gog será um descendente de Jafé. E nós sabemos, pela leitura da Bíblia Sagrada, que os 3 filhos de Noé, eles habitaram partes diferentes do planeta. Por exemplo, Cão habitou a África, Sem habitou a Ásia e Jafé habitou a Europa. Esse Gog, descrito no capítulo 38 de Ezequiel, será um descendente de Jafé. Ele vai ter ao seu lado nações do extremo norte de Israel. Não há como darmos nomes a estas nações hoje,
No passado, muitas interpretações foram dadas. Alguns imaginavam que era a Rússia, outros imaginavam que era a China. Entretanto, se quisermos cuidar bem, se quisermos dar uma boa interpretação para o texto, não devemos especular ao nível de dar nomes a estas nações. Eles virão na forma de exércitos aliados. Alguns países também do leste e do sul se reunirão a eles no sentido de destruir Israel. Repito, não temos uma data fixa para este evento e não devemos também confundi-lo com a batalha do Armagedon. Mas nesta peleja, nesta luta, acontece algo muito especial. Você pode conferir no versículo 21 e 22 do capítulo 38 de Ezequiel. Esses textos nos informam algumas coisas. Em primeiro lugar, Deus confundiu os exércitos invasores. Eles eram uma multidão incontável. Humanamente era impossível que Israel os resistisse. Mas Deus trouxe grande confusão a esses invasores e eles se voltaram uns contra os outros. Nós percebemos referências e paralelos desse tipo de batalha em todo o Antigo Testamento. Por exemplo, o livro dos Reis, o livro de 1º e 2º Samuel, estão repletos de eventos em que Deus milagrosamente livra o seu povo dos seus opressores, daqueles que guerreiam contra ele e que tinham tudo para vencer. Nessa batalha de Gog contra Israel, a Bíblia diz que ocorrem terremotos, enfermidades e catástrofes que impedem que o povo de Deus seja derrotado. Deus sempre agiu desta forma em relação ao seu povo. Ele permitiu em diversos eventos, em diversos acontecimentos bíblicos, que os adversários do seu povo fossem numericamente superior, inclusive tivessem mais armamentos do ponto de vista militar. Entretanto, Deus sempre socorreu o seu povo, vindo ao seu encontro para lhes dar a vitória. Esta batalha de Gog, que ocorrerá na primeira parte da grande tribulação, no início da grande tribulação, nos trará a lembrança esse tipo de manifestação e provisão de Deus em relação ao seu povo. Quando toda a esperança tiver ido embora, porque Israel vai se sentir sozinho, pelejando contra diversas nações, pelejando contra um aglomerado de nações organizadas e militarmente bem preparadas. Quando eles sentirem que não há escape, o Senhor então trará confusão a esses exércitos e voltará aqueles soldados um contra o outro, e ao mesmo tempo haverá uma manifestação da natureza através de terremotos. Vai haver enfermidades entre este povo e Israel triunfará. O texto de número 4 da nossa aula tem como título Destruição da Nação do Norte e seus satélites. Essas nações organizadas, através desse rei chamado Gog, que se aliará a outros países chamado Magog, Meseque, Tubal, Gomer, Togarma, os persas, os etíopes, os naturais de Puti. Essas nações comporão os exércitos que virá contra Israel. Algumas dessas nações nós não temos como identificá-las hoje. Nós poderíamos, é claro, identificar algumas que estão aqui no texto. A Síria é o atual Irã e Puti é a atual Líbia. E nós sabemos que o Irã e a Líbia compõem um bloco de nações que são contra o povo de Israel. Aliás, todo o Oriente Médio, ele vai estar voltado contra a nação de Israel. Nós percebemos ali que o povo de Deus está isolado, está sozinho e não goza da simpatia das nações adjacentes. Israel atualmente tem o apoio dos Estados Unidos e o apoio de algumas nações da Europa. Contudo, no Oriente Médio, ele está praticamente isolado. Aquelas nações ali se reunirão para pelejar contra o povo do Senhor. E a boa mão de Deus se manifestará ali, livrando, dando libertação e dando vitória ao seu povo. Às vezes nós ficamos perguntando, qual é a razão para tantas batalhas no Oriente Médio? Existem razões históricas. Por exemplo, o povo de Israel saiu do Egito
atravessou o Jordão e ocupou a terra que Deus, sob juramento, disse que daria aos filhos de Israel. E é claro que a posse da terra foi um início de um relacionamento de profunda antipatia. Aquele povo ali, os cananeus, e atualmente os palestinos, sempre tiveram uma relação de inimizade e de porfia com o povo de Israel. As razões para a invasão de Gog, no que diz respeito à terra de Israel, são simples, são muito claras para nós. Em primeiro lugar, aquela é uma batalha pela terra. É exatamente o que está ocorrendo hoje. Os palestinos requerendo a devolução de alguns pedaços de terra tomados por Israel. Então a luta, em primeiro lugar, é uma luta pela terra. Em segundo lugar, é uma luta pelo poder naquela parte do mundo. Quem manda mais no Oriente Médio? Qual é a nação que predomina? Então há uma luta constante no sentido de saber quem tem o poder naquela parte do nosso planeta. Além dessas duas razões, aquela é uma terra de riquezas. O povo judeu sempre foi um povo rico, embora não sejam terras ricas do ponto de vista da agricultura, são terras que têm petróleo, são terras que possibilitam os seus donos tornarem-se pessoas ricas. Israel é dono de uma porção de terra pequena em relação às grandes nações do ponto de vista geográfico no mundo. Entretanto, dali eles extraem grandes riquezas. Então, a luta é também uma luta pela posse dos bens materiais, pela posse das riquezas existentes naquela nação. Um último fator fica por conta da questão estratégica. Jerusalém e Israel estão numa posição estratégica privilegiada. Eu gostaria de ler com você Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: Esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Esse texto nos deixa perceber que Jerusalém e Israel estão numa posição privilegiada. E por causa disso, as nações se voltarão contra o povo de Deus no sentido de desarraigá-lo enquanto nação, enquanto país. Gog virá com as nações que o apoiarão nesta batalha contra Israel. Aparentemente, a vitória seria deles, porque do ponto de vista humano, Israel não poderia fazer frente a tantas nações. Da mesma forma, nós percebemos hoje o crescimento dos palestinos. Há uma previsão de que daqui a 30, 40, 50 anos, o povo de Israel, numericamente, será insignificante em relação ao crescimento dos palestinos. Mas nós cremos, pela palavra do Senhor, que quando Gog se reunir junto com aquelas nações que lhe darão apoio para batalhar contra o povo de Israel, eles estarão já dentro da nação de Israel e ali eles serão derrotados. O Senhor se manifestará. Haverá processos de rebelião dentro dos próprios exércitos de Gog. O Senhor vai se manifestar através de terremotos, manifestações da natureza. O poder de Deus vai agir de uma forma especial e sobrenatural, e o povo de Israel será livrado. Gog será fragorosamente derrotado, e o nome do Senhor será glorificado através dessa batalha. Israel não será destruído. Nós não devemos confundir esta batalha de Gog com a batalha do Armagedon. São guerras diferentes. Nós podemos situar duas diferenças básicas. Em primeiro lugar, quanto ao momento histórico da ocorrência dessas batalhas. A batalha de Gog vai acontecer no início da Grande Tribulação. A batalha de Armagedon vai acontecer no final da Grande Tribulação. Na invasão de Gog, apenas algumas nações se reunirão a ele para batalhar contra Israel. No Armagedon, todas as nações se reunirão para destruir Israel de forma definitiva. Existem grandes diferenças entre essas duas batalhas. As duas ocorrerão no contexto da Grande Tribulação, isto é,
nos 7 anos que perfazem esse período. Contudo, elas estão separadas, elas representam momentos diferentes na história da humanidade. O texto de número 5 da nossa aula tem como título Conversão em Massa dos Judeus. E eu quero ler com você um texto que está em Ezequiel, capítulo 39, versículos 21 e 22. Nos diz assim a palavra do Senhor: Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. A glória do Senhor será manifesta, e o povo de Israel, então, saberá que o Senhor é Deus. Nós percebemos muita similaridade entre esses eventos que ocorrerão no período da grande tribulação com o que ocorreu, por exemplo, no Antigo Testamento e vem ocorrendo na história do povo de Israel. Em alguns momentos, eles alcançam o topo do sucesso, eles alcançam a glória humana e se esquecem de que estão naquela posição porque Deus os colocou nesse lugar. E então, por causa do orgulho, da soberba, eles caem moralmente, espiritualmente, eles entram em estado de decadência no plano da nação. E então se arrepende e outra vez busca o Senhor que os livra. Nós percebemos esta história cíclica na vida do povo de Israel. Isso ocorrerá na grande tribulação. O Senhor manifestará a sua glória através da derrocada das nações do norte. E todos ali saberão que o Senhor é Deus. E outra vez haverá um grande avivamento na nação de Israel. E isso justifica o tema desse texto de número 5, a conversão em massa de judeus. O capítulo 2, versículo 20 do profeta Joel nos traz uma palavra a respeito desta batalha entre as nações do norte e o povo de Israel. Quero ler com você esta parte das Escrituras. Acompanhe comigo. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Ainda o versículo de número 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Deus é o Senhor dos grandes feitos, dos grandes livramentos. E acontecerá exatamente assim, quando Gog vier para invadir Israel. O Senhor dará uma grande vitória. E o testemunho do triunfo de Israel naquela batalha fará com que muitos judeus se convertam ao Senhor. Ainda no profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, nós temos a seguinte afirmação da Bíblia Sagrada. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Esse texto é claro em dizer que os últimos dias serão marcados por um grande avivamento. É claro que essa profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, teve o seu cumprimento parcial no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, na forma de línguas estranhas. Eles foram batizados com o Espírito Santo e preparados para evangelizar todo mundo de então. Mas ela terá o seu cumprimento cabal no final de todas as coisas, quando o Senhor der um grande livramento ao povo de Israel, aqueles que não receberem o carimbo da besta, aqueles que estiverem presentes no grande exército que vai pelejar contra Gog no início da grande tribulação, e estará também na batalha do Armagedon, quando o Senhor dará um triunfo, uma vitória final ao povo de Israel. Estamos chegando ao final da nossa aula. Deus te abençoe. Estaremos juntos no nosso próximo encontro.
Este é o programa Classe Bíblica no Ar. Estamos de volta para apresentar a nossa aula de número 4. Esse é o nosso manual. O tema do nosso curso é Escatologia. Nós vamos estar apresentando a nossa aula e, ao mesmo tempo, esperando alcançar alguns objetivos. Eu quero que você acompanhe comigo na tela da sua televisão. Ao final dessa aula, você deverá ser capaz de, primeiro, dar a origem histórica do anticristo, conforme estudada no texto 1 desta lição. Segundo, dizer por que os homens crerão no anticristo durante o seu governo no período da grande tribulação. Terceiro, traçar o perfil da superigreja do capítulo 17 de Apocalipse, aqui existente no período da grande tribulação. Quarto, estabelecer a diferença entre a Babilônia de Apocalipse 17 e a de Apocalipse 18. O texto de número 1 da nossa aula fala sobre o surgimento do anticristo. Nós falamos na nossa última aula que, assim como o mundo foi preparado para o advento do Messias, assim também o anticristo virá no mundo cujo cenário terá algumas características muito bem definidas. Por exemplo, o desejo de um governo internacional, de um governo forte, a vontade do povo no sentido de tirar os limites das nações, e nós temos, presentemente, toda uma ênfase à globalização. Globalizar significa aproximar os países, tirar as barreiras, tirar os limites que separam, isso significa globalizar. E hoje, esta é uma iniciativa no sentido de fazer o mundo mais próspero do ponto de vista financeiro. Nós temos percebido que isso tem sido uma ilusão, principalmente para os países mais pobres. A globalização é um instrumento vinculado ao sistema capitalista que beneficia sempre as nações já ricas e, ao mesmo tempo, enfraquece economicamente as nações mais pobres. Mas hoje há uma tendência, nós estamos vivendo uma espécie de febre no que diz respeito a globalizar. O anticristo se manifestará justamente nesse cenário de globalização. E eu gostaria de compartilhar com você um texto que está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e o versículo 8. Nos diz assim a palavra do Senhor: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Esse texto nos fala do surgimento do iníquo, isto é, o anticristo, o homem do pecado. A grande tribulação será marcada justamente pelo surgimento desse homem, que enganará as nações e se levantará como uma espécie de Deus. Ele se proporá a resolver todos os problemas da humanidade. É um homem representativo, um homem que se apresenta como uma liderança fortíssima. Inclusive, operará sinais e milagres, nós vamos ver no decorrer desta aula, e gozará da aceitação popular do mundo inteiro. Esse versículo que lemos, ele fala de forma breve a respeito do Armagedon, a batalha no final da grande tribulação, em que o iníquo será vencido junto com seus exércitos através do sopro da boca do Senhor Jesus Cristo. Ele se manifestará então num mundo que terá um perfil: a miséria, a necessidade de resolver problemas existentes no mundo, tudo isso vai ser propício para a manifestação deste homem. E nós podemos imaginar que de repente ele já até exista. É claro, não estamos aqui de forma alguma estabelecendo datas para o arrebatamento e para o estabelecimento das coisas do porvir. Entretanto, percebemos que a maioria dos sinais previstos para a manifestação de Jesus em glória estão praticamente cumpridos. E se Jesus vai voltar breve, nós podemos crer que de repente o homem do pecado já exista entre aqueles que povoam esse planeta. Em prosseguimento ao nosso assunto, gostaria de colocar algumas coisas. Em primeiro lugar,
O iníquo, o homem do pecado, o anticristo, será uma encarnação do diabo. O texto diz que ele terá poderes sobre-humanos. Ele será um homem que terá apoio mundial. Ele vai convencer o mundo inteiro de que ele detém a solução para todos os problemas do mundo. Ele será um homem politicamente fortíssimo e gozará do apoio político do mundo inteiro. Um outro detalhe a respeito dele é que, como encarnação do diabo, as suas propostas serão apenas um grande engano, uma grande ilusão. Atrás daquela aparência de homem forte e que resolve todos os problemas, ele trará consigo um propósito de destruição da humanidade inteira. Quero ler um outro texto que está ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Acompanhe comigo essa leitura. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esses dois versículos são muito claros. Havia confusão naquele período, o povo aguardava o arrebatamento, a volta de Jesus para aquele tempo. E muitos anos se passaram. Entretanto, o arrebatamento da igreja, a manifestação de Jesus em glória, continua sendo um assunto, um ensino da Bíblia que terá o seu cumprimento numa data que nós não sabemos, mas que efetivamente se cumprirá, segundo a Bíblia Sagrada. E esse texto diz que ele será alguém que se levanta contra tudo que se chama Deus. Porque, na verdade, segundo o texto, ele se assentará no trono como se fosse Deus. Ele vai estar arrogando para ele mesmo as prerrogativas e direitos que pertencem apenas ao Senhor Deus. E as nações do mundo o servirão. O versículo que lemos também nos informa que no momento da manifestação do homem da perdição, do iníquo, haverá um período de apostasia e de indiferença espiritual. Eu creio que este é o ponto em que ele se apegará para se manifestar. As pessoas estarão indiferentes e distantes de Deus. E ele se apresentará com uma mensagem de solução para os problemas imediatos da raça humana. E por essa razão, ele será aclamado e abraçado como o Messias, como aquele que tem a solução para os grandes males da sociedade. O texto de número 2 da nossa aula continua o assunto do surgimento do anticristo. Ele é chamado também a besta. E nós temos textos na Bíblia que comparam esse homem a uma fera cruel, a alguém que está pronto a despedaçar, a destroçar as nações. Ele terá, como já dissemos, domínio religioso e político do mundo. Ele terá tudo o que alguém precisa para dominar o ser humano na face da terra. Ele terá o poderio político, apoio de todas as nações, e ele terá apoio religioso. O livro de Apocalipse, capítulo 17, nos fala sobre uma imensa igreja, uma super igreja. Nós vamos estar falando sobre ela daqui a pouco. E esta igreja será composta de todas aquelas pessoas que se esfriaram, se apostataram da fé e resolveram, junto daqueles que seguem heresias e distorções teológicas, eles juntos estarão compondo esta única igreja, essa super igreja, que terá como ministro o anticristo, aquele que também é chamado a besta, o homem da iniquidade, o homem da perdição. Você pode comparar esses nomes dados ao anticristo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, e também em algumas passagens paralelas. Por que as pessoas desse período crerão no anticristo? A resposta está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 12. Eu quero ler com você esta passagem. Acompanhe comigo.
Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Esse texto é muito claro, principalmente a mensagem do versículo de número 9, que nos afirma que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Nós não negamos o poder que Satanás tem, apenas afirmamos que Todo-Poderoso é só o Senhor. Entretanto, não devemos ignorar a capacidade que ele tem de convencer o homem à prática do erro. É tanto que esse texto afirma que através de sinais e prodígios da mentira é que o iníquo se estabelecerá como a solução para os grandes problemas da humanidade e terá aceitação mundial. Assim como João Batista foi um precursor de Jesus e os pregadores ao longo da história da igreja sempre manifestaram a mensagem de salvação através do Messias, através de Jesus Cristo, assim também o iníquo, o homem do pecado, terá o seu sacerdote, vamos dizer assim. A Bíblia o chama de o falso profeta. Ele estará a todo instante pregando mensagens que incitem o povo a adorar ao anticristo, a servir ao homem do pecado. A Bíblia afirma que haverá um grande avivamento religioso nesse período. É claro que é um avivamento fora do prisma da palavra de Deus. É uma profunda distorção, um profundo desvio. O falso profeta estará pregando uma mensagem no sentido de reunir as pessoas de todos os credos, para que estas sirvam ao anticristo. É uma espécie de ecumenismo religioso, onde um determinado pregador aponta para o anticristo como a grande solução para os tormentos, para as misérias do ser humano e, ao mesmo tempo, como o fator de preenchimento espiritual de suas vidas. Apocalipse capítulo 13, versículo 13, nos traz as seguintes palavras, que reafirmam o que estamos colocando aqui. Acompanhe comigo essa leitura. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Nós percebemos que o falso profeta não apenas terá uma mensagem convincente, uma mensagem que apoia em argumentos fortíssimos, mas ele também operará grandes sinais. Ele fará descer fogo dos céus e outros milagres também, e isso vai causar espanto e aceitação popular à sua mensagem. Por esta razão, muitos crerão no anticristo e irão adorá-lo. O grande problema da humanidade é esta falta de referência para compor a sua vida religiosa, para compor a sua vida espiritual. Nós cremos que a Bíblia é o único livro que possa ser a nossa referência, a nossa regra de fé. E toda manifestação espiritual, inclusive todos os sinais e maravilhas, todos os milagres, devem ser julgados por aquilo que afirma as Escrituras Sagradas. Os sinais e maravilhas desassociados e isolados dos ensinamentos da Bíblia não devem nos causar espanto. É tanto que nós percebemos nas seitas falsas existem manifestações malignas e que aparentemente são divinas e causam grande espanto e comoção nas pessoas. O falso profeta agirá exatamente desta forma, operando sinais e maravilhas. E muitas pessoas receberão a sua mensagem e crerão no anticristo. Este é o mundo do início da grande tribulação. Ela será dividida em duas partes. Nós vamos ver este assunto na nossa próxima aula. E o fator predominante no início da grande tribulação é o surgimento
do anticristo, o iníquo, o homem do pecado, que terá como seu homem à mão direita o falso profeta, que a todo instante vai estar pregando mensagens e ao mesmo tempo insuflando as massas a crerem no anticristo e a adorá-lo. O texto de número 3 da nossa aula tem como título o surgimento de uma superigreja. Você pode acompanhar esse assunto no livro do Apocalipse, capítulo 17. Esse texto fala justamente de uma grande igreja que será formada. Jesus, é claro, já terá arrebatado a sua igreja e a levado para estar com ele. Aqui no mundo, o anticristo já surgiu, já se manifestou. E através do trabalho do falso profeta, eles reunirão as pessoas do mundo inteiro e farão uma poderosa igreja. E ele exercerá poder sobrenatural. É claro que é um poder demoníaco, é um poder diabólico. Além disso, as nações inteiras adorarão o anticristo, porque é alguém fortíssimo, alguém que não pode ser comparado a nada e a ninguém nesse período. E então o povo se sentirá inclinado a adorá-lo. Sua religião ensinará a divinização do ser humano. É isso que vai ser ensinado. É alguma coisa parecido com a nova era atualmente, que ensina que o homem é parte do universo, que cada homem em si traz uma parte de Deus. Cada homem é um Deus em si mesmo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia separa o Criador da criatura. Deus é o autor da vida nesse planeta, entretanto, nós não devemos confundi-lo como pessoa com as coisas que ele criou. Ele é um ser criador e um ser transcendental, está separado das coisas que criou. Mas pela sua misericórdia e amor, ele nos visita. Ele é também um Deus imanente, que habita num coração quebrantado e contrito. Nesta igreja, então, toda espécie de manifestação diabólica acontecerá. Nós percebemos, por incrível que pareça, nas universidades atualmente, ensinos com essa conotação. É a tentativa de mostrar que não importa o Deus que o homem tenha, nem a forma da sua religião. O que importa é que ele tenha um Deus, é que ele tenha uma religião. Este é um ensino profundamente errado. Existe um único Deus e existe apenas um caminho para se achegar a este Deus, que é por intermédio de Jesus Cristo, o Filho que ele enviou ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Apocalipse capítulo 17 dá uma descrição clara a respeito dessa mulher. Em primeiro lugar, o texto diz que ela estava sentada sobre a besta, como que apoiada por ela. É lógico, esta igreja, essa super igreja, terá o apoio da besta. Em segundo lugar, o texto diz que ela estava assentada sobre muitas águas. Essa expressão muitas águas no versículo 1 indica a multidão que estará seguindo a besta. Esta super igreja estará apoiada numa multidão de pessoas que aceitarão a sua mensagem. Ainda o texto diz que ela governará sobre os reis da terra. Os reis daquele período estarão sujeitos ao poder religioso da besta, manifesta através da igreja, desta grande igreja que será estabelecida no período da grande tribulação, que é descrita como a grande prostituta, a grande meretriz. Os comerciantes enriquecem por meio dela. É o que diz o versículo de número 3. Ela está vestida com vestes pomposas. No versículo 4, é claro que ela foi vestida pela ação do iníquo, pela ação do homem do pecado, pela ação da besta, pela ação do anticristo. Essas vestes, embora pomposas, foram recebidas desse ser. E ainda no versículo número 6, o texto afirma que ela se acha bêbada com o sangue dos santos. No período da grande tribulação, aqueles que não receberem o carimbo da besta serão mortos. E o texto diz que ela se tornará embriagada com o sangue dos santos
vertidos naquele período. Os habitantes da terra serão influenciados à prática do pecado, à prática de todo tipo de abominação diante do Senhor. A função da grande meretriz é exatamente conduzir o homem aos níveis mais profundos de depravação e de erro. O texto número 4 da nossa aula tem como título A Babilônia Mística. Nós já dissemos que o capítulo 17 e o capítulo 18 do Apocalipse fala a respeito da Babilônia. A primeira tem uma conotação religiosa, é o estabelecimento de uma superigreja. A segunda tem a conotação de uma cidade de amplo comércio. O ponto principal da vida das pessoas na Babilônia do capítulo 18 é exatamente a busca do vil metal, a busca do dinheiro. Como já dissemos, a Babilônia do capítulo 17 tem uma conotação religiosa. Nós temos usado uma terminologia para designar esta Babilônia do capítulo 17, chamando-a de superigreja. É claro que era uma igreja no sentido negativo, no sentido pejorativo. As pessoas que estarão ali serão as oriundas das diferentes facções religiosas no mundo de hoje. São pessoas procedentes das heresias e das distorções doutrinárias, dos erros teológicos. E acresce-se a este grupo pessoas oriundas do cristianismo nominal, do cristianismo apóstata. Existem algumas diferenças básicas entre a Babilônia descrita no capítulo 17, a igreja que ali está, com a igreja verdadeira. Eu vou colocar algumas diferenças. Em primeiro lugar, a igreja representada no capítulo 17 de Apocalipse, a Babilônia, é súdita de Satanás. O seu rei é o iníquo, o homem do pecado, aquele que estará reinando naquele período e atraindo para si as multidões, para servi-lo e adorá-lo. Mas a igreja verdadeira é súdita de Deus. O Pai enviou seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E através do sacrifício feito ali, nós fomos comprados, nós fomos redimidos, nós nos tornamos um povo de propriedade exclusiva de Deus. A segunda diferença é que a igreja representada no capítulo 17 de Apocalipse, conforme o versículo 4, fora vestida pelo anticristo, mas a igreja verdadeira é vestida pelo próprio Deus. O sangue de Jesus derramado no Calvário é a nossa vestimenta. O sangue de Jesus vertido no Calvário nos limpou de toda mancha e de toda culpa. E a igreja resgatada por esse sacrifício é chamada a esposa do Cordeiro. Eu gostaria de ler com você Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Nos diz assim a palavra do Senhor: Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esse versículo é muito claro em dizer que a igreja é vestida de linho finíssimo e ela é vestida pelo próprio Deus. Isto é algo diferente do que está no capítulo de número 18. Satanás, o anticristo, é quem veste a igreja do capítulo 17 desse mesmo livro. A Babilônia do capítulo 18 é voltada para o âmbito político e comercial. É um centro político e de comércio. Alguns intérpretes entendem que essa será uma cidade literal, que vai existir no final dos tempos. Após o arrebatamento da igreja, ela será erguida, ela será manifesta como um centro de política e de comércio no mundo inteiro. Provavelmente, esta cidade já exista e já tenha, inclusive, proeminência no que diz respeito às demais nações. Contudo, outros intérpretes entendem que esta cidade, representada pela Babilônia, é apenas algo figurado, é apenas uma forma de falar a respeito do sistema mundial presente naquele período em que o anticristo estará atuando.
Estamos chegando ao final da nossa aula. Nós esperamos que você tenha tido um bom aproveitamento do nosso curso. Deus te abençoe e estaremos juntos no nosso próximo encontro.